Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. O tema é um daqueles que ecoa através dos tempos, a existência do sofrimento, e particularmente o sofrimento de quem parece não o merecer, os inocentes e também, claro, os animais. Isto num universo que, segundo muitas tradições, seria obra de um Deus bom e com poder absoluto. É aqui que a coisa complica. É uma tensão filosófica e teológica clássica, sem dúvida. Vamos mergulhar no pensamento de Gustavo Gutierrez, com a sua análise muito enraizada na América Latina, e também no livro de Jó. Depois tocamos em formulações filosóficas mais clássicas, como o paradoxo de Epicuro, e consideramos perspectivas do catecismo e até, olha, debates bem atuais sobre a questão específica do sofrimento animal. Exatamente. Portanto, um leque variado. E a nossa missão aqui não é, nem poderia ser, encontrar a resposta final para um mistério tão profundo como este. O que pretendemos é mais mapear o território, digamos assim. Identificar as diferentes abordagens, os argumentos, as críticas e perceber como é que esta questão complexa tem sido enfrentada. Ok, vamos então começar a desembrulhar isto. Sim. Talvez possamos começar pelo enquadramento mais clássico do problema do mal, aquele que é frequentemente associado a Epicuro, embora a autoria direta seja discutível. Há quem diga Carnaedes, Sesto Empírico, mas foram autores posteriores como Lactâncio, depois Pierre Bayle, David Hume, que o popularizaram bastante. Essencialmente, o que temos é um trilema lógico. Um trilema, sim, que parece colocar em xeque a própria noção de um Deus que seja ao mesmo tempo bom e todo-poderoso, certo? Isto face à realidade do mal que todos vemos. Exatamente. A formulação clássica põe as opções de forma muito direta. Ou Deus quer impedir o mal, mas não consegue. Nesse caso, não seria omnipotente, pois Hum, não. Ou a segunda hipótese, Deus consegue impedir o mal, mas não quer. Bem, isso poria em causa a sua bondade, a sua benevolência. Ou então, terceira hipótese, Deus pode e quer impedir o mal. Se sim, então a questão torna-se, pronto, inescapável. Porque é que o mal existe? De onde vem? É a pergunta de milhões, como se costuma dizer. E é fundamental fazer desde já uma distinção importante entre tipos de mal, não é? Sem dúvida. É uma distinção crucial para a discussão. Distingue-se, por um lado, o chamado mal moral. Este resulta das escolhas, das ações ou até das omissões de agentes morais. Nós, os seres humanos, por exemplo. Estamos a falar de violência, crueldade, opressão. Mas também, e aqui Gutierrez é muito incisivo, das estruturas sociais e económicas injustas, que causam sofrimento em massa. Isso também é mal moral para ele. Ok, o mal que resulta das nossas ações ou inações. E por outro lado, Temos o mal natural. Este, pronto, não é diretamente causado por ações deliberadas de agentes morais. Pensemos em catástrofes naturais, tipo terremotos, tsunamis ou doenças, pandemias. O exemplo do veado apanhado num incêndio florestal causado por um raio e que sofre terrivelmente. Este tipo de mal, o natural, especialmente quando afeta animais, levanta questões particularmente difíceis, como haveremos de ver mais à frente. Certo, então vamos talvez concentrar-nos primeiro no sofrimento humano inocente e olhar para ele através das lentes de Gustavo Gutierrez, que foca muito na realidade latino-americana. Como é que ele integra isto numa perspectiva teológica? Qual é a leitura de fé que ele propõe para esta realidade tão dura? Bem, Gutierrez interpreta esta realidade de sofrimento massivo e estrutural como a expressão de um pecado social e estrutural. Para ele, o pecado não é apenas uma coisa individual, manifesta-se nestas estruturas que quebram a relação de fraternidade que Deus cria. Quebram a relação com Deus e entre os seus humanos. E a raiz disto tudo? O egoísmo, a busca de privilégios, a indiferença, àquilo que ele chama o silêncio covarde perante a injustiça. E, no fundo, a negação do amor. E é crucial sublinhar isto. Ele rejeita firmemente a chamada doutrina da retribuição, aquela ideia simplista de que o sofrimento é sempre um castigo divino pelo pecado e a prosperidade uma recompensa pela virtude. Para Gutierrez, a pobreza que ele denuncia não é uma fatalidade, não é um castigo divino, é consequência de ações e estruturas humanas injustas. Ponto final. entendido. E é neste contexto, então, que a figura bíblica de Jó se torna tão central para ele, correto? Exatamente. Jó, o justo que sofre sem causa aparente, sem ter feito nada para merecer aquilo,
Torna-se o arquétipo símbolo dos inocentes que sofrem. A questão que atravessa o livro de Jó e que Gutierrez retoma com muita força é essa, é lancinante. Como falar de Deus a partir do sofrimento do inocente? Os muitos Jós da América Latina e do mundo, que sofrem sem culpa aparente, são o ponto de partida obrigatório da sua reflexão teológica. Ok. Então, qual é a resposta? Ou talvez, não sei, a abordagem que Gutierrez propõe para falar de Deus nesse contexto tão difícil? Como é que se faz isso? A abordagem dele não é primariamente teórica, ou pelo menos não começa aí. É metodológica existencial, eu diria. Ele distingue dois momentos, que estão interligados, claro. O ato primeiro e o ato segundo. Ato primeiro e ato segundo. Intriga-me essa distinção. O ato primeiro é o fundamento de tudo. É a prática, é o compromisso, é a solidariedade. Implica mais do que, sei lá, observar o sofrimento à distância. Significa entrar no mundo dos pobres, partilhar as suas vidas, as suas lutas, as suas esperanças. Inclui também uma dimensão de silêncio contemplativo perante o mistério do sofrimento e da presença de Deus nesse sofrimento. É tentar perceber antes de falar. É, no fundo, um ato de amor e compromisso antes de qualquer discurso teológico. E o ato segundo, então, seria a reflexão, a teoria? Exatamente. O ato segundo é a teologia propriamente dita, é o falar sobre Deus. Mas, e este é o ponto-chave para Gutierrez, este discurso só ganha legitimidade e profundidade se brotar da experiência vivida no ato primeiro. Uma teologia que não nasce da contemplação e do compromisso com os que sofrem corre o risco de ser abstrata, ideológica ou simplesmente irrelevante face à dor real das pessoas. Ficouca. Faz todo o sentido. Uma teologia com os pés bem assentes na terra, ou talvez no sofrimento da terra. E dentro dessa teologia que emerge da prática, que ideias-chave é que se destacam na resposta de Gutierrez ao sofrimento inocente? No pensamento dele. Talvez o mais central seja a gratuidade. Gutierrez insiste que o amor de Deus é fundamentalmente gratuito. É um dom. Não é merecido, não é conquistado por obras ou méritos. Deus não ama os pobres porque eles sejam, sei lá, intrinsecamente melhores ou mais virtuosos. Ama-os por causa da sua própria bondade, que é transbordante e gratuita. E é dentro desta lógica da gratuidade que a luta pela justiça, que para ele é uma exigência, não é uma opção, encontra o seu significado último. Isto contrasta radicalmente com qualquer mentalidade de troca ou de retribuição, do género faço isto para Deus me dar aquilo. E como é que essa gratuidade de Deus se torna visível? Ou como é que se traduz na prática, na vida da igreja, das pessoas? Manifesta-se de forma privilegiada naquilo a que a teologia da libertação chamou a opção preferencial pelos pobres. Para Gutierrez, isto não é uma escolha meramente sociológica ou política, é teológica. É reconhecer que Deus tem um amor especial pelos marginalizados e que se identifica com eles. Jesus disse isso várias vezes. Fazer esta opção implica uma conversão pessoal e também da Igreja enquanto instituição, implica sair do próprio mundo para entrar no mundo dos pobres, como ele diz, aprender a ver Cristo nos seus rostos sofredores. Atenção, não se trata de amar os pobres contra os outros, mas de reconhecer a presença particular de Deus entre eles e tomar o seu partido na luta por dignidade e justiça. Entendo. É uma opção por causa de Deus que está ali de forma especial? A questão que salta logo à vista é esta. Se Deus, como Gutierrez sugere, tem assim uma afinidade especial, uma preferência pelos pobres, então por que é que alguém nessa situação havia de querer deixar de o ser? Exato, parece contraintuitivo à primeira vista. Pois, se a pobreza aproxima de Deus, não seria mais lógico, sei lá, talvez até procurá-la para fortalecer essa ligação? Parece que não bate certo, não é? Queremos entender o que significa realmente esta opção preferencial. Sim. E como é que ela se liga com as realidades tão duras do sofrimento, da injustiça? O que é que isto quer dizer na prática? Exatamente. Ponto absolutamente fundamental e que responde logo a essa interrogação inicial é que ela parte de uma premissa errada. É um erro pensar que Gutierrez alguma vez sugere que a pobreza material em si seja uma virtude, Ah, ok. ou um estado assim indesejável que dá automaticamente um estatuto espiritual superior. Isso não. Certo. A perspectiva dele
é radicalmente diferente. Deus mostra uma proximidade especial, sim, uma solidariedade ativa com os pobres e os que sofrem. Mas não porque a condição de pobreza seja boa em si. É porque eles são, na esmagadora maioria das vezes, vítimas. Vítimas de injustiça, de exclusão, de negação da sua dignidade. A preferência é pelos injustiçados. Estou a perceber. Quer dizer, a preferência não é pela condição, pela pobreza em si mesma, mas pela pessoa que está a sofrer uma injustiça, Exatamente. que muitas vezes se manifesta como pobreza material, claro. Precisamente. Então, a ideia de alguém escolher ser pobre para agradar a Deus seria, nesse caso, uma distorção completa? Quase o oposto? Completamente. Seria mesmo uma deturpação profunda. A ideia de que o sofrimento possa ser um castigo divino ou, pelo contrário, uma espécie de bilhete dourado para o céu. Nada disso. Pelo contrário, Certo. é consequência de estruturas económicas, políticas injustas, de relações de poder desiguais, de mecanismos de exploração e, muitas vezes, de uma profunda indiferença por parte de quem tem poder e recursos. Não é um estado espiritual. Isso muda completamente a perspectiva. Não estamos a falar de algo quase filosófico, mas de algo muito concreto, muitas vezes brutal, imposto de fora. Exato. A pobreza de que fala Gutierrez não é uma escolha de um monge, é uma imposição social, na maioria das vezes. Precisamente, e é nesse contexto que a opção preferencial pelos pobres ganha a sua força, o seu significado real. Não se trata de Deus gostar mais dos pobres do que dos ricos, como se fosse uma contabilidade de afetos. Claro. Significa, isso sim, que a ação libertadora de Deus na história, a sua presença que transforma, ela prioritariamente ali onde a vida está mais ameaçada, onde a dignidade humana é negada sistematicamente, onde as estruturas sociais falham. Deus toma partido. Identifica-se com a vítima, com o excluído, com aquele cuja humanidade está a ser espezinhada. E essa identificação de Deus com quem sofre, isso tem implicações diretas na forma como se vive a fé. Como é que isso se traduz depois no dia a dia? Sem dúvida nenhuma. O que é fascinante aqui é que a fé, nesta perspectiva, ganha autenticidade, profundidade, quando se encarna, quando se torna gestos concretos de solidariedade. Não é uma fé que se vive só na consciência individual ou, sei lá, no templo. É uma fé que exige sair ao encontro de quem sofre, que implica comprometer-se com a mudança das realidades que geram essa pobreza e essa exclusão. É na prática da compaixão ativa, na luta pela justiça, que se experimenta de forma mais viva a gratuidade e a força do amor divino. Um amor que não é neutro, é um amor que toma o lado dos oprimidos. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante, porque se a fé autêntica se mostra na solidariedade ativa, na luta contra a injustiça que causa a pobreza, Sim, então a resposta lógica, a resposta coerente com esta teologia, não é de maneira nenhuma aceitar a pobreza, muito menos escolhê-la. É precisamente o contrário, é combatê-la. exatamente. Com todas as forças. Combatê-la nas suas causas profundas, nas suas raízes estruturais. Certo? Lutar contra a pobreza e as dinâmicas que a perpetuam é visto dentro desta corrente de pensamento como uma forma de participar na própria ação de Deus no mundo, na construção de um reino que é de justiça, de fraternidade, de dignidade para todos. Escolher a pobreza, neste contexto, seria um contrassenso teológico e ético. Seria quase como pactuar com as forças que a geram. O imperativo aqui é o da ação transformadora, o da construção de uma sociedade onde a pobreza imposta deixe de existir. Isso clarifica imenso aquela questão inicial. Mas leva-me a pensar a questão da resiliência, da força que muitas vezes associamos, talvez até de forma um bocado romântica, não é? Sim, é um risco. Às pessoas que vivem em condições muito difíceis. Haverá aqui uma ideia de que o sofrimento, apesar de tudo, dá uma espécie de força moral ou espiritual especial? É por aí? Essa é uma questão muito delicada e importante. É crucial evitar qualquer romantização do sofrimento. Gutierrez e a teologia da libertação em geral nunca diriam que o sofrimento é bom ou que o purifica por si só. Isso seria perigosamente perto de justificar o injustificável. Ninguém se torna uma pessoa melhor ou mais forte automaticamente só por causa da dor ou da privação que enfrenta. Atribuir valor ao sofrimento em si mesmo é problemático. Então o quê? O que Gutierrez parece realçar é algo diferente.
é o facto de que, apesar das condições desumanizantes, apesar da opressão e da injustiça, muitas pessoas e comunidades pobres mostram uma capacidade extraordinária de resistir, de manter a esperança viva, de criar laços profundos de solidariedade, de celebrar a vida e de afirmar a sua dignidade contra todas as probabilidades. Uhum. Não é o sofrimento que é admirável, é a resposta humana a esse sofrimento. A capacidade de não se deixar esmagar, de encontrar sentido e de lutar por um futuro diferente. É isso que é notável. Então, a força não vem da experiência da pobreza ou da dor em si mesma, mas da capacidade humana, talvez até inspirada por algo maior, não sei, de responder a essa experiência com dignidade, com esperança, com solidariedade. É a afirmação da vida contra as forças da morte e da desumanização. É a recusa em aceitar a desumanização como a última palavra. É a insistência na própria humanidade, na busca por justiça, na criação de comunidade, mesmo quando tudo à volta parece negar essa possibilidade. E é aqui que entra outro conceito fundamental em Gutierrez, a experiência dos pobres como um lugar teológico. Lugar teológico. O que é que isso quer dizer exatamente? Que a teologia se faz a partir da experiência dos pobres. Quer dizer que a realidade vivida pelos pobres e oprimidos, a sua luta, as suas esperanças, as suas dores, não são apenas um objeto de estudo para a teologia ou um campo para a caridade. São uma fonte privilegiada de conhecimento sobre Deus e sobre o seu projeto para a humanidade. Uma fonte. Sim, uma fonte. Não porque a pobreza seja boa, volto a frisar, isto é importante, mas porque na sua luta por libertação, na sua resistência contra as forças que negam a vida, na sua solidariedade mútua, manifesta-se de forma particularmente clara a presença e a ação do Deus da vida, do Deus que toma o partido dos últimos. É um lugar onde a verdade de Deus se revela de forma concreta e que nos interpela. É uma perspectiva que vira do avesso a ideia mais tradicional, não é? De que a teologia se faz só a partir dos textos sagrados ou nos gabinetes académicos. É exatamente. Coloca a experiência vivida, especialmente a experiência limite da injustiça, no centro da reflexão sobre Deus. Exatamente. Desafia uma teologia desencarnada abstrata. Obriga a confrontar a fé com a realidade histórica, com o sofrimento real das pessoas. Para Gutierrez, a fé que não se traduz num compromisso com a justiça e com a libertação dos oprimidos corre o risco de ser uma fé alienada, ou pior, uma fé que serve para justificar a ordem estabelecida, por mais injusta que ela seja. Hum. O lugar teológico dos pobres é um convite constante à conversão, à mudança de perspectiva, a olhar o mundo a partir da ótica das vítimas. Isto ajuda mesmo a perceber a profundidade e, eu diria até, a radicalidade da proposta. Não é só uma questão de caridade ou de assistência social. É uma reinterpretação fundamental da própria fé e da ação de Deus no mundo. É uma teologia que nasce de o grito dos pobres por justiça e que tenta articular esse grito à luz da fé no Deus libertador revelado na Bíblia, particularmente no Êxodo e na figura de Jesus Cristo, que se identificou preferencialmente com os marginalizados do seu tempo. Não é uma teologia cómoda, claro, porque exige tomar posição, exige compromisso. É uma afirmação da solidariedade divina com as vítimas. A preferência é pela justiça e pela dignidade de todos, a começar pelos mais vulneráveis. Exato. Segundo, e ligado a isso, a resposta coerente a esta visão não é a resignação, nem, muito menos, a escolha da pobreza. É a luta ativa contra as suas causas, o compromisso com a transformação das estruturas sociais, económicas, políticas que geram exclusão, é parte integrante da vivência da fé. A fé exige a ação pela justiça. Depois, terceiro ponto, aquela força, aquela resiliência admiráveis que frequentemente encontramos em contextos de grande adversidade. Ela não deriva do sofrimento em si. Uhum. Nasce da capacidade humana, talvez potenciada pela fé, pela comunidade, de encontrar sentido, de afirmar a dignidade e de manter a esperança viva mesmo nas piores circunstâncias. E por último, talvez, a ideia de que a experiência dos pobres e oprimidos é um lugar teológico fundamental. Obriga-nos a reconhecer que a compreensão mais profunda de Deus e do seu projeto pode emergir não dos centros de poder, mas das margens,
da luta daqueles cuja humanidade é negada. É um desafio a ouvir vozes que, muitas vezes, são silenciadas. Mencionou um terceiro conceito também. Qual era? A espiritualidade da libertação. Esta não é uma espiritualidade, digamos, desencarnada, longe do mundo. É uma que nasce e se alimenta da prática da libertação e da própria experiência de fé dos oprimidos. Ela une intrinsecamente a contemplação à experiência de Deus, a oração e a ação profética, a denúncia da injustiça e o anúncio da esperança. As duas coisas juntas. E implica também cultivar a infância espiritual, uma atitude de humildade, de dependência de Deus, de reconhecimento de que precisamos da sua graça gratuita para viver e para lutar. Uma visão muito poderosa, sem dúvida. Enraiza a resposta ao sofrimento na prática da justiça e na experiência de um Deus que é solidário. Mas, como já sinalizámos antes, também nos confrontam com outro desafio bem específico, o do sofrimento animal. A análise de Gutierrez centra-se muito nos inocentes humanos. Mas e os animais? Eles não cometem pecado moral, não têm culpa. E a ideia de que crescem ou se aperfeiçoam através do sofrimento parece muito difícil de aplicar a eles, da mesma forma que por vezes se argumenta para humanos. Então, como justificar a dor deles? Aí a coisa parece ainda mais complicada. E é mesmo. Aqui a conversa entra num terreno filosófico e teológico ainda mais espinhoso e técnico. E temos um leque muito variado de tentativas de resposta. Algumas são teodiceias, que tentam mesmo justificar as ações de Deus face ao mal. Outras são mais modestas, são defesas, que tentam apenas mostrar que a existência de Deus não é logicamente incompatível com o mal que existe. Talvez o sofrimento animal sirva para o nosso crescimento moral humano. Nós aprendermos a ser compassivos, etc. Chama-se por vezes a soul-making theodicy, aplicada aos animais. Contudo, levanta objeções imediatas e fortes. Será que o sofrimento animal é mesmo necessário para o nosso desenvolvimento moral? Um Deus omnipotente não poderia ter concebido animais incapazes de sentir dor? Ou usar outros meios, sei lá, menos cruéis para nos educar moralmente? E depois há a questão histórica. Como explicar os milhões e milhões de anos de sofrimento animal antes sequer de existirem humanos para beneficiar moralmente dele? Questões como a da indústria pecuária intensiva hoje em dia também complicam muito esta justificação, não é? Parece difícil dizer que esse sofrimento serve para nos tornar melhores pessoas. Pois, outra sugestão, talvez os animais não sofram da mesma forma que nós, ou com a mesma intensidade consciente. Será que isso resolve? Tenta-se argumentar que a experiência subjetiva deles é diferente. No entanto, a ciência moderna, a etologia, a neurociência, tendem a indicar que muitos animais, especialmente os vertebrados, possuem sistemas nervosos complexos que lhes permitem sentir dor e sofrimento de forma bastante significativa. Argumentar que o sofrimento deles é menor ou diferente pode ser visto como uma tentativa de minimizar o problema teológico à força, mais do que uma conclusão baseada em evidência sólida. Parece uma justificação um bocadinho ad hoc, feita à medida para safar a questão. Uhum. Também a defesa do livre-arbítrio. Normalmente usa-se para o mal moral humano, mas parece que alguns filósofos a estenderam. Como é que isso funciona para o mal natural ou animal? Sim, o filósofo Alvin Plantinga, por exemplo, na sua famosa defesa contra o problema lógico do mal, a ideia de que Deus e o mal são contraditórios, sugeriu uma possibilidade. Ele disse que o mal natural, que incluiria o sofrimento animal, não causado por humanos, como o do veado no incêndio, poderia hipoteticamente ser atribuído à ação de agentes livres não humanos poderosos, ou seja, anjos caídos, demónios, que teriam livre-arbítrio e usariam para causar o caos na criação. É uma hipótese para mostrar que não há contradição lógica estrita entre Deus e o mal natural. Não quer dizer que ela acredite que foi mesmo assim, mas que é logicamente possível. Ok, percebo a lógica da defesa. Mas essa hipótese não é muito consensual, imagino eu. Soa um bocado rebuscada. De todo o consensual não é, não. Filósofos como Richard Swinburne, por exemplo, criticam-na por ser metafisicamente muito cara, muito dispendiosa. Quer dizer, introduz entidades, demónios a causar terremotos ou doenças em animais
para as quais não temos qualquer evidência independente, apenas para resolver um problema teológico específico. Parece a muitos uma solução puramente especulativa, quase uma fantasia para tapar um buraco no argumento. Certo. E quanto à Teodiceia da edificação da alma, Soul-Making Theodicy, que já mencionamos de raspão associada a John Hick e também a Swinburne, como é que ela se aplica mais especificamente aqui? A ideia central, como disse, é que Deus permite o mal e o sofrimento, incluindo talvez o dos animais, para criar um ambiente no qual nós, seres humanos, possamos desenvolver virtudes importantes, compaixão, coragem, perseverança, etc. O mundo seria um vale de construção de almas, onde enfrentamos desafios reais que nos permitem crescer moral e espiritualmente. O sofrimento animal, nesta visão, faria parte desse ambiente desafiador, seria parte do cenário necessário para o nosso desenvolvimento. Esta parece ser uma das abordagens mais controversas do ponto de vista ético, que me chocou um bocadinho. Sem dúvida, levanta críticas muito fortes, especialmente da corrente da anti-teodiceia, com filósofos como Marilyn McCourt Adams. A principal objeção é que esta visão parece instrumentalizar brutalmente os animais. Trata-os como meros meios descartáveis para o aperfeiçoamento humano, como ferramentas pedagógicas, viola a dignidade que muitos acreditam que os animais sencientes possuem em si mesmos. Usar o sofrimento atroz de um animal, por vezes horrível, como um material pedagógico para humanos é visto por muitos como moralmente repugnante, especialmente quando se trata daqueles males horrendos, sofrimentos tão extremos, tão esmagadores, que parecem aniquilar qualquer bem que deles possa eventualmente advir. Pois, é uma objeção muito forte. Isso leva-nos talvez ao teísmo cético, que parece ter bastante peso nos debates filosóficos atuais. Qual é a ideia central aqui? É desistir de explicar. Não é bem desistir, é mais adotar uma postura de humildade epistémica, de reconhecimento dos nossos limites. O teísmo cético, defendido por filósofos como Stephen Dijkstra, Michael Bergman e também Plantinga em certos contextos, argumenta o seguinte: dada a imensa, abissal diferença cognitiva entre a mente humana finita e uma mente divina que seria omnisciente, nós simplesmente não estamos em posição de afirmar com confiança que os males que nos parecem gratuitos, ou seja, sem qualquer propósito que os justifique, o são realmente. O facto de nós não conseguirmos ver uma razão boa para Deus permitir um certo sofrimento horrível não significa que essa razão não exista nos seus planos, que são infinitamente mais vastos e complexos que a nossa compreensão. Ou seja, é aquela ideia de ausência de evidência não é evidência de ausência. Especialmente quando estamos a lidar com algo potencialmente tão para além da nossa compreensão como os propósitos de um Deus. É isso. Precisamente, eles invocam princípios filosóficos como o Cornea, Condition of Reasonable Epistemic Access. Basicamente, sugere que só podemos inferir validamente que não há uma razão para o mal se tivermos boas razões para acreditar que veríamos essa razão, caso ela existisse. E argumentam que, no caso de Deus e dos seus propósitos últimos, essa condição não se verifica. Nós somos como uma criança a tentar perceber a estratégia de um mestre de xadrez, simplesmente não temos capacidade para isso. Parece fazer sentido essa humildade, mas esta abordagem também tem os seus problemas, certo? Não resolve tudo, imagino. Certamente que tem. Uma crítica frequente é que pode levar a uma espécie de paralisia moral ou a um ceticismo moral excessivo. Se eu não posso confiar nos meus juízos sobre o que é um mal aparentemente injustificado, como é que eu posso saber quando devo intervir para o combater? O exemplo clássico é o da criança a afogar-se. Se eu admito que Deus pode ter uma razão insondável e boa para permitir aquilo, isso não afeta a minha obrigação moral de a salvar imediatamente. Os teístas céticos tentam responder a isto, dizendo que devemos agir com base nas razões morais que conseguimos discernir. Outra crítica é que um ceticismo tão profundo sobre os propósitos de Deus pode acabar por minar a própria base da fé ou outros argumentos a favor da existência de Deus que dependem da nossa capacidade de discernir alguma bondade e racionalidade divina no mundo que observamos. Se tudo é mistério, como podemos afirmar alguma coisa sobre Deus? É complicado, sim. E por fim, uma ideia mais, não sei, futurista talvez, do filósofo Tom Dougherty. Uma solução que olha para o fim dos tempos. Sim, a chamada solução escatológica para o sofrimento animal. É uma proposta interessante.
Dougherty explora a possibilidade de que certos animais possam ser ressuscitados e elevados a um estatuto superior no futuro. Ele usa até a metáfora dos animais falantes de Nárnia, do C.S. Lewis, para ilustrar. Tornar-se-ão seres racionais, capazes de compreender o plano geral de Deus e, nessa condição futura, poderiam retroativamente dar consentimento ou encontrar valor no sofrimento que suportaram nesta vida, à luz do bem maior e eterno que receberão. O sofrimento seria redimido, por assim dizer. Uma proposta intrigante, sem dúvida. Desloca a justificação para um estado futuro e transformado. Uma espécie de compensação final. Exato. Tenta oferecer uma resposta que, por um lado, respeite a realidade dura do sofrimento animal presente, mas que o recontextualize numa perspectiva mais ampla e, em última análise, redentora. Claro que, como todas as outras, também esta enfrenta os seus próprios desafios filosóficos e teológicos. Não é uma solução simples ou universalmente aceite. É realmente uma tapeçaria complexa de argumentos e contra-argumentos. Impressionante, desde a ênfase de Gutierrez na justiça social, na solidariedade como resposta encarnada ao sofrimento humano, até estas tentativas filosóficas, por vezes muito abstratas, de justificar ou compatibilizar Deus com o mal natural e animal. Tentativas que muitas vezes parecem levantar tantos problemas como aqueles que pretendem resolver. De facto, não emerge um consenso claro longe disso. As abordagens variam imenso. A cruz de Cristo é muitas vezes apresentada como esse ponto focal onde a compaixão de Deus pelo sofrimento do mundo se torna dramaticamente visível, mesmo que não totalmente explicável pela nossa lógica. Ok, vamos recapitular então. Foi um percurso exigente, pela paisagem do sofrimento. Com Gutierrez, exploramos as raízes sociais e estruturais da injustiça que vitima tantos inocentes. Depois, confrontámo-nos com o enigma que é mesmo angustiante do sofrimento animal. Navegamos por um mar de argumentos filosóficos e teológicos, desde a ideia, um bocado estranha, de demónios causadores de terremotos, até à esperança na ressurreição de animais falantes, passando pela difícil questão de saber se podemos sequer confiar nos nossos próprios juízos sobre o que é um mal, gratuito ou sem sentido. Foi intenso. Foi, sim. E talvez para finalizar, isto levanta uma questão importante, uma provocação final. Será que esta busca incessante por uma solução intelectual completa, por uma teodiceia que nos satisfaça completamente a nível racional, não nos pode, por vezes, distrair daquela que talvez seja a resposta mais profunda? Na presença compassiva, na ação concreta contra a injustiça onde a encontramos, no dia a dia? E numa confiança última na bondade e na gratuidade divinas, mesmo e talvez especialmente quando as explicações falham e o mistério permanece. Um pensamento desafiador, sem dúvida, para continuarmos a ponderar. Fica no ar. Agradecemos imenso a quem nos acompanhou nesta análise, que foi densa e complexa, reconhecemos. Esperamos que tenha sido uma exploração útil destas questões tão profundas e por vezes tão dolorosas. Até uma próxima oportunidade.